Paz a todos. Esse vídeo eu quero falar um pouco sobre o Espírito Santo como Consolador. João capítulo 20, verso 19. Chegando, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus, e pôs no meio, e lhe disse: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhe Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. O primeiro texto, que eu gosto muito, há uma diferença entre você receber o Espírito Santo e você ser batizado, você ser cheio do Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, com evidência de profetizar, com evidências de frutos do Espírito e aí por diante. Como aconteceu no livro de Atos, que eu já disse no vídeo anterior, que Atos não é um livro doutrinário, é um livro de Atos, como o nome diz. Fala de coisas que aconteceu nos primeiros dias da igreja, para estudarmos melhor. Então, isso ajuda, talvez, entendermos o seguinte. Quando nós aceitamos Jesus, convertemos, o Espírito Santo mora dentro de nós. Se você fala em línguas ou não, o Espírito Santo vive dentro de você. Se você profetiza ou não, o Espírito Santo vive dentro de você. Por quê? Porque você tem a promessa de Deus que Deus enviaria para você um consolador, um paracleto, alguém do mesmo nível que Jesus. O que as pessoas não entendem? No tempo do Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o Espírito Santo não vivia dentro das pessoas. As pessoas recebiam um empoderamento, uma unção para fazer o serviço. Os estudiosos falam assim que reis, sacerdotes, e profetas eram ungidos na Bíblia. E essas pessoas tinham privilégio, como Davi, que talvez seria o personagem do Antigo Testamento que mais cita do Espírito, fala sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele fala assim, inclusive, quando peca: e não retires de mim, o teu Espírito Santo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, que é tema de um hino de Keith Green, um grande cantor cristão que morreu jovem, que converteu, ao Senhor. Foi traduzido esse louvor para muitas línguas. E o que você precisa entender é o seguinte: se você não fala em línguas, você tem o Espírito Santo. Mas falta o que os pentecostais dizem, uma segunda bênção. Ou um revestimento, enfim. Há muitos termos, que nós poderíamos usar. Eu não quero ser demagogo, você vai entender da maneira que você achar melhor para você. Mas o fato é o seguinte: se você tem o Espírito Santo, você precisa se revestir. Como um copo d'água, você pode ter um pouco de água no copo, mas quando você vai derramando aquela jarra, o copo enche e o copo transborda, E aí que nós falamos de ser batizado com o Espírito Santo, de você mergulhar, de você aprofundar no quê? Nas coisas sobrenaturais de Deus. E uma das coisas que mais pode fazer você entender o mistério de Deus é você buscar o batismo com o Espírito Santo com evidência de falar novas línguas. Por quê? Porque o dia que você fala em novas línguas, a sua vida de oração vai mudar. Porque não vai ser algo aqui, do nosso cérebro, do nosso intelecto, vai ser algo do coração, que Paulo fala assim: gemidos inexprimíveis. Você vê, às vezes, os bebês,
eles não falam ainda português, no meu país não fala inglês ou espanhol, mas os bebês, eles brincam, se comunicam entre eles, né? Fala a verdade, né? Que língua que eles estão falando, né? Os bebês, né? Quando eles chamam os pais, que línguas que eles estão falando? São balbuciar, né? O termo balbuciar, gemidos, grito, mas ele está chamando a atenção do pai. É por isso que Paulo fala lá na primeiras cartas aos Coríntios 14. Não fica como alguns querem aparecer, o que eu falo em línguas, quer aparecer, às vezes atrapalha o culto, né? Traz uma desordem ao culto, mas ele falou assim, faz lá na tua casa, em secreto, como a oração do Pai Nosso, Paulo está querendo dizer. Por quê? Porque aí você edifica a si mesmo. Mas o interessante disso tudo é que quando nós recebemos o dom de línguas e a interpretação de línguas junto, as pessoas que estão no local vão ver e vão perceber que Deus está naquele lugar, principalmente os incrédulos. Que coisa maravilhosa. A primeira vez que eu vi uma manifestação de dom de interpretar em línguas foi tremendo, né? Eu estava no acampamento, uma senhora usada pelo Espírito Santo começou a profetizar, foi algo muito bonito, né? Algo maravilhoso, né? E eu digo para você que não fala em línguas ainda, você precisa buscar o revestimento. Eu vou falar para você, João Batista, presta atenção, ele não falava em línguas. Por quê? Porque o batismo de João era um batismo de água, que falava de arrependimento. Mas ele fala assim, ó, aquele que vem após mim é mais poderoso que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso se cumpre em Atos capítulo 2. Mesmo os discípulos tendo recebido o sopro de Jesus, eles receberam aquela coisa maravilhosa, coisa gostosa que nós temos quando entregamos a nossa vida para Jesus. O Espírito Santo vem morar dentro de nós. Mas faltava para eles algo mais. Faltava para eles um revestimento, uma plenitude. Uma plenitude, um mergulho no sobrenatural de Deus. É o que muitos pregadores não entendem. Eu vou te falar uma coisa. Para ver um batismo, tem que ter um batizador, nesse caso Jesus, um batizante, né? Um candidato ao batismo, eu, você, e um elemento. Qual que é o elemento? Espírito e fogo. Para João, era água. Porque o batismo com água significava o quê? O batismo de arrependimento. Mas ele mesmo falou. Então, João Batista não falava em línguas porque ele não era o batizador do Espírito Santo. Ele era apenas o batizador com águas para arrependimento. Jesus não falava em línguas porque ele é o próprio batizador. Mas uma coisa era certa. Para você ter a presença do Espírito Santo, você teria que se aproximar de Jesus. Ou no Antigo Testamento teria que ir no templo. Não é verdade? Porque havia uma unção sobre aquelas pessoas. Mas no Novo Testamento não. O Consolador mora dentro de nós. E é por isso que nós precisamos entender, meu querido, que as línguas, elas são concedidas por inspiração do Espírito Santo. Não é ninguém que inventa da mente. Ninguém é possuído. A língua vem como de fogo e a pessoa fala e glorifica a Deus. Que coisa bonita, que coisa tremenda, né? Eu quero que você entenda isso. E essas promessas continuam até hoje. A Bíblia fala assim que quando os discípulos lá em Samaria, eu acho que é capítulo 8, né, de Atos, ouvem falar de Jesus, os apóstolos são enviados para ele receber o Espírito Santo. Na casa de Cornélio, quando Pedro tem a visão, Pedro estava falando, explicando, o Espírito Santo veio sobre eles. Eles eram batizados no batismo de João, mas não com Espírito e com fogo. E o que aconteceu? Falavam em línguas, profetizavam, glorificavam a Deus. Assim como Atos, capítulo 19 também, que é
a mesma coisa. Então, o intuito desse vídeo não é causar confusão, mostrar que quem é pentecostal, que quem crê no poder de Pentecostes, que quem crê no poder de falar novas línguas, ainda não havia chegado o tempo. Lá no final de Isaías, Deus falou assim que daria um sinal, que as pessoas falariam o quê? Com o povo dele em outras línguas, em línguas estranhas. E aquilo aconteceu em Pentecostes. Primeiro, os apóstolos de Jesus, eles não aprenderam aquelas línguas. Aquelas línguas foi dadas. E uma coisa só eu queria esclarecer. Eu não sei falar, meu querido, se a língua que eu falo é alguma língua tribal, é alguma língua de, sei lá, se é a língua dos anjos, se é russo e tal. Isso não importa, isso não importa. O que eu sei é que eu não aprendi aquilo lá e eu falo pelo poder do Espírito Santo. É o que você precisa entender. Então, por isso que diz em 1 Coríntios 12, e o dom de e a um, pelo mesmo Espírito, variedade de línguas, ou seja, sobrenatural. Um amigo comentou meu live, aí ele falou assim, a mesma coisa, né? Chega um irmão russo, né? Entra na nossa igreja, fala russo, orando, e ninguém entende nada, só é bom para ele. Ele falou, não, meu querido, se um russo falando russo é normal, um português falando português é normal, um inglês falando inglês é uma coisa normal. Sobrenatural seria se o russo chegar, imagine só, chega um russo de 30 anos, que nunca... ou seja, vamos falar, você está lá na Rússia, você entra num culto, todo mundo é russo, e você está lá escondido, fez alguma coisa errada, e alguém chega e fala em português com você, ó, Deus te diz isso, entrega um manto, entrega um recado de Deus para você, o que vai acontecer? Você vai entender que aquilo lá foi um sinal de Deus. Foi por isso que Paulo falou que aquilo lá é sinal de Deus para os incrédulos. Mas eu sei o que acontece. Por que os pastores, como esse pastor que eu citei no vídeo anterior, falam dos pentecostais? Muitas pessoas sabem que as igrejas que falam do Espírito Santo, que crê no poder de Pentecostes, são as igrejas que mais crescem no mundo. E o que eles querem? Eles não têm coragem de ganhar almas, levar pessoas a Jesus, por isso eles ficam tentando tirar as pessoas das igrejas, pede para batizar de novo, fala que o que você aprendeu está errado. Nunca na vida eu vim da igreja quadrangular, o meu pastor falou para um líder, fala assim, ó, porque você foi da Assembleia, você tem que ser batizado de novo. Isso é totalmente desnecessário. É totalmente desnecessário. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e você possa ouvir esse vídeo e você ser edificado a buscar o poder de Deus, o poder pentecostal. Entra na dimensão do Espírito. Jesus disse, estes sinais seguirão os que me creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Que Deus te dê esse sinal para você, que você seja um atalaia, mas que você testemunhe do Evangelho de Jesus, não com religiosidade, não com palavras de persuasão humana, mas em demonstração de espírito de poder. Um grande abraço, Deus abençoe você. Tchau, tchau.